Olá, amigos, irmãos queridos. Estamos passando neste momento para conversar com vocês sobre a palavra do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração agora, para estarmos conversando, é uma por demais conhecida de todos os irmãos que leem a Bíblia, que estudam a palavra, que está lá no Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse é um tempo da gente observar isso. Por quê? É um tempo de muitos compromissos que a gente tem, um tempo de muitas dificuldades, os tempos são difíceis, são complicados. Nós muitas vezes não sabemos o que dizer, não sabemos o que falar a respeito dos acontecimentos, e isso faz com que a gente entenda, eu entenda, que muitos de nós conhecemos a palavra, lemos a palavra, mas não a praticamos, e nós precisamos a prática. Sem a prática nada pode acontecer, nós temos que saber. Por exemplo, uma pessoa que é um profissional numa área qualquer, se ela não praticar, ela vai acabar esquecendo aquilo que ela aprendeu na faculdade ou no curso técnico, onde for. A vida cristã é assim. Ela precisa que nós pratiquemos todas as coisas que nós aprendemos. E esse texto do salmista nos fala a respeito disso. Os que confiam no Senhor. Então ele deixa bem claro que não são todos. E essas coisas acontecem só para os que confiam no Senhor. Você que está me vendo nessa hora e que está ouvindo esta palavra nessa hora, dá para você examinar-se a si mesmo, para ver se essa palavra está tendo um efeito positivo na tua vida. Você é uma pessoa que, conhecedor da palavra como tem praticado, tem sido uma pessoa que quer fazer aquilo que Deus determina para a tua vida? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você não tem sido rebelde com aquilo que Deus ensina para você? Se você tem prestado atenção em tudo para ser como Deus quer, com certeza a tua vida será de vitória. Será uma vida vitoriosa, não é? Tem gente que pede para Deus algumas coisas para atingir, mas ao mesmo tempo ela tenta fazer as coisas do jeito que ela acha melhor. E não é assim que funciona com Deus. Com Deus você pediu para Ele fazer, você tem que confiar que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer do jeito dele. Então você tem que entender isso. Deus não age segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ele age de acordo com aquilo que Ele tem planejado para a tua vida. Porque Deus tem um plano para a vida de todos nós. Nós não costumamos falar para as pessoas quando vêm na igreja, nós falamos, Deus tem um plano para você. E na verdade Deus tem um plano, mas só que não surte efeito porque nós queremos fazer com que o plano de Deus seja aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer. Então eu quero chamar a tua atenção para que você deixe de ser político, que você deixe de ser um desportista que torce pelo Grêmio, pelo Inter, a ponto de brigar com outras pessoas, mas que você seja um cristão verdadeiro, um cristão verdadeiro. Eu tive épocas aqui na igreja que eu tive que impedir as pessoas de falar em futebol e também de falar sobre política, porque haviam verdadeiras brigas. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que, estando eleito uma pessoa para um cargo, nós temos que orar por ela. Essa é a nossa missão, orar por ela. Mas nós não oramos por ninguém. Nós pedimos para outros orar. Vem pedir para o pastor orar, para o obreiro. Quando a palavra diz assim, você ora e as coisas vão acontecer. Você ora. Você tem que orar. E você vai ver as coisas acontecer. Você vai ver que Deus está ouvindo a tua oração. Senão, você pede para um, para outro. E aí, Deus vai ouvir a oração daquela pessoa. E de repente, Deus vai fazer de acordo com aquilo que a pessoa acha melhor. E não como você precisa. Então, querido,
Nesta manhã eu quero chamar a vossa atenção para que você seja um cristão verdadeiro, sabe? Os jovens, os moços, os solteiros, que confiem na ação de Deus para te aproximar de um cônjuge. Por que muitos casamentos não dão certo, irmãos? Porque as pessoas buscam com que seja feita a vontade delas. Eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa assado, e não é assim. Senhor, eu quero que tu veja uma pessoa de acordo com o teu coração, para ser a minha esposa, para ser o meu esposo. E eu lembro nesse tempo, quando eu vim há muito tempo pedir para Deus que uma moça que eu queria casar. E me lembro assim que eu fiquei até sem jeito, porque eu era uma pessoa, uma vida tão desregrada, que eu me achei envergonhado de falar para Deus e pedir para Deus aquilo. Mas ele entendeu que aquilo era o certo. Aí ele me deu a Cleci como esposa. Sabe, foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu na minha vida. Hoje nós já estamos com 46 anos de casado. Não vou dizer para vocês que tudo seja assim maravilhoso. Não, tem os dias em que as coisas não estão legais. Só que nesse momento nós temos o Espírito Santo de Deus para estar agindo a nosso favor e para fazer com que o nosso casamento seja duradouro. Eu estou desejoso de chegar aos 50 anos para comemorar, sabe? Porque é um privilégio para mim ter pedido para Deus e ele ter me alcançado uma pessoa segundo o coração dele. Você, de repente, está querendo encontrar uma pessoa para constituir uma família ou uma nova família, seja lá como for. Mas você é uma pessoa difícil. Você é uma pessoa que gosta das coisas tudo de acordo com a tua vontade. E não é assim. Deus diz que os que confiam no Senhor, se você confia no Senhor, peça para Ele e Ele com certeza vai te dar aquilo que o teu coração desejar e que está segundo o coração dele. Eu peço para você que você preste atenção nisso. Na sua igreja, onde você está servindo ao Senhor, seja o melhor possível. Não importa, você é aquela pessoa que limpa o piso. Limpe o piso melhor que qualquer outra pessoa. Se você for uma pessoa que prega a palavra, se esforce de tudo de você para que a palavra que você pregar seja aquela que Deus determine, não aquela que está no teu coração. Eu, às vezes, fico preocupado com esse negócio da gente preparar uma mensagem. Você prepara uma mensagem como? Procurando ouvir Deus? Ou segundo o que tu vê, segundo aquilo que como tu pensa, a forma que tu vê as coisas acontecendo e que tu acha que podia mudar? E aí tu fala, prega de acordo com a tua vontade. Não é assim. A palavra tem que ser ministrada de acordo com a vontade de Deus. Às vezes ele frustra todos os nossos pensamentos e faz as coisas mudarem para ser como Ele quer. Mas não fique bravo por isso. Confie no Senhor. Faça as vontades dEle. Sabe? Seja como o Monte Sião, que não se abala, aconteça o que acontecer. Ele está lá firme. Você tem que ser assim, firme. Aconteça o que acontecer. De repente, um momento difícil na nossa vida é quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós costumamos entender que aquilo é plano de Deus também. E que aquela pessoa cumpriu aqui na Terra com um projeto de Deus para a vida dele.